quero ser breve na minha palavra. É a mesma palavra que foi pregada pela manhã. E esse aqui é meu rascunho. Tá curtinho. Essa palavra eu escrevi ela há uns 3, 4 anos atrás, eu acho. Mas eu nunca preguei ela. Eu preguei hoje pela manhã a primeira vez. Inclusive eu falei assim, quando o pastor Almão tinha passado, né, que era para trazer a palavra pela manhã, e eu falei assim, Senhor, o que eu vou ministrar? E eu achei esse papel, eu já tinha achado um tempo atrás, e eu falei assim, Senhor, eu vou, então vai ser esse aqui. Aí eu pensei, né, formatar, colocar aqui e tal, só que eu falei assim, não, eu vou levar do mesmo jeito que foi escrito, porque eu quero que a essência que da mesma forma que falou comigo, a essência permaneça a mesma. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em 2 Timóteo, capítulo 4. Então vou deixar aqui. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Repita comigo essa parte final: cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Até aqui. Pastor Caleb agora, antes, pediu para que você olhasse para o seu irmão do lado e falasse: que bom que você... Olhe para o seu irmão de novo e olhe para ele e fale: que bom que você veio. Agora continue olhando para ele. E agora pergunte para ele: por que você veio? Essa é uma pergunta que nós fizemos na manhã também. E talvez é uma pergunta que nós, ao fazermos hoje, é uma pergunta que nós não temos resposta. Porque às vezes nós acabamos vivendo talvez uma rotina e acabamos caindo numa determinada tradição de que naquele horário, naquele dia, nós nos arrumamos e vamos à igreja. Então é uma pergunta que talvez nós não temos resposta. Voltando para o texto aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. Aqui são as últimas palavras de Paulo. Paulo agora se encontra aprisionado num presídio chamado Presídio Mamertino. Ele está próximo da morte, da sua condenação. Talvez raríssimas as oportunidades que as pessoas têm de escutar as últimas palavras de uma pessoa que está à beira da morte. Mas aqui nós temos as últimas palavras de um homem. Em 64 depois de Cristo, Nero, no ápice da sua loucura, incendiou Roma. Dos 14 bairros romanos, 10 foram incendiados. Dos 4 que ficaram sem ser incendiados, 2 eram massivamente ocupados por judeus e cristãos. Então o Nero achou aí um motivo, uma boa oportunidade para perseguir os judeus e os cristãos. Olha, foram eles que tocaram fogo em Roma. Iniciou-se então uma grande perseguição em Roma. Chega-se a dizer que faltou madeira para fazer cruz, para a crucificação.
Muitos eram então jogados às arenas, no circo máximo, que comportava 225 mil pessoas, ou eram jogadas ao Coliseu. Algumas eram empaladas, eram colocadas em estacas de madeira e eram eram queimadas vivas. Dizem que nessa época Roma foi iluminada pelos corpos dos cristãos e judeus. Tamanha era a perseguição. E aqui então, aí Nero então encontra um grande motivo, e o maior líder do cristianismo na época era Paulo. Paulo então é preso em Troade, é levado até Roma e é colocado num presídio. É a sua segunda prisão em Roma. Agora ele está num presídio, num buraco, gelado, frio e abandonado. Agora a sua prisão não era apenas religiosa, mas também política. E aqui é quando, nas suas últimas palavras, Paulo vai trazer 3 perspectivas diferentes. Ele vai fazer uma avaliação de toda a sua vida. Ele vai fazer uma avaliação do seu presente, do seu passado e do seu futuro. No versículo 6 ele faz uma avaliação do seu presente. O tempo da minha partida é chegado. Aqui ele faz uma metáfora baseada no Antigo Testamento, quando era entregue o sacrifício no templo. Logo depois era derramado uma taça de vinho, era derramado sobre a oferta. Os romanos tinham o costume de, ao final das suas refeições, pegar uma taça de vinho e derramá-la. Isso dizia que a oferta estava entregue, que para os romanos que o jantar, a alimentação, tinha sido encerrada. Então Paulo chega no momento ali, ele faz uma avaliação do seu presente momento. A minha vida está chegando ao fim, ela está sendo derramada. Até porque aonde Paulo estava preso era próximo do circo máximo, próximo do Coliseu, algo em torno de 850 metros, não muito longe. Então Paulo escutava as perseguições, escutava as mortes, os gritos, as aflições dos seus irmãos. Então Paulo chega ao momento e fala assim: eu sei, a minha vida também está sendo derramada. Só que ele faz essa analogia e fala o seguinte: mas ela está sendo entregue, mas não de qualquer jeito. Da mesma forma que o vinho era derramado no Antigo Testamento como uma oferta, ele fala: a minha vida também está sendo derramada como oferta. Então essa é a avaliação do presente de Paulo. E Paulo, ao longo da sua vida, ele lutou contra poderes sombrios, lutou contra Satanás, contra vícios judaicos, contra gentílicos, enfrentou hipocrisia, violência, conflitos, imoralidades, fanáticos, desleixados, judaizantes, e até mesmo lutou contra o velho ser humano, porque Paulo agora está sozinho, numa prisão, abandonado. Ele mesmo diz que os seus amigos o deixaram. Então, com certeza, temores e medos Paulo estava tendo, e esse é o parâmetro do seu momento presente. E agora no versículo 7, ele vai trazer a perspectiva do passado. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E é interessante porque no texto original, a ordem das palavras aqui estão invertidas. Na verdade ele coloca assim: o bom combate combati, a corrida completei e a fé guardei. Para o sentido da frase não faz diferença nenhuma, mas para Paulo faz, porque ele coloca o objeto à frente da ação. Então o mais importante era o combate, era a corrida e era a fé para Paulo.
E quando ele fala sobre o bom combate, ele usa o termo kalos, que é um termo grego. E toda vez que a gente fala de termo grego aqui em cima, é tudo cola, tá? Porque ninguém entende de grego nenhum aqui. Então, o termo kalos quer dizer bonito, gracioso, excelente, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, admirável, bonito de olhar, excelente em sua natureza. Isso quer dizer que para Paulo, a vida em prol do Evangelho era algo admirado. O bom combate, o combate que é feito em prol do Evangelho, ele é lindo, ele é gracioso, ele é maravilhoso. Essa é a perspectiva que Paulo faz. As lutas, as batalhas, mas com um propósito em prol do Evangelho. Tudo isso é lindo e maravilhoso. Essa é a perspectiva quando ele fala: combati o bom combate. E depois ele fala: eu completei a corrida, ou completei a carreira. Aqui ele faz um simbolismo de uma corrida com obstáculos. O pastor Paulão, há um tempo atrás, trouxe uma palavra sobre isso. Que nós estamos numa corrida, numa caminhada. E dentro de uma Olimpíada você tem uma plateia, você tem um estádio que está vendo. E nós estamos nessa corrida, nessa caminhada, nessa jornada, nessa corrida de obstáculos. E afinal de quem é a nossa plateia? Quem é a que está nos vendo? São os santos. Aqueles que estão olhando, estão nos vendo. E aí nós vamos ver Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Pastor Fernando, Mano de Janira, Amagá, o Jamaica. E nessa corrida estamos correndo, e todos eles estão torcendo por nós, para que nós possamos concluir, completar esta carreira. E quando fala de completar a carreira, ele fala o termo telos. A palavra telos quer dizer uma finalidade com um propósito. Jesus é o telos de Deus, é o plano perfeito, é um plano que tem início, meio e fim, com um propósito. Então, quando nós dizemos que completamos, quando estamos nessa corrida, quando ele diz completei a carreira, ele diz: eu vivi o telos, eu tive um início, um meio e fim, com um propósito. E ele vai continuar e vai dizer: eu guardei a fé. A fé, ele vai dizer, a convicção da verdade, é a sua confiança em Deus. E Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, eu enfrentei lutas, eu enfrentei aflições, eu fui açoitado, enfrentei hipocrisias, fui taxado como mentiroso, mas eu permaneci, eu continuei a minha carreira, eu continuei a minha corrida, eu completei a minha corrida. E ele fala: eu guardei a fé. Ele quer dizer, mesmo diante das situações, mesmo diante das tribulações e das circunstâncias, a minha fé permaneceu inabalável. A minha confiança no Senhor não reduziu e não diminuiu em nenhum tempo. Isso quem nos fala é um homem que agora está aprisionado num buraco sozinho, abandonado pelos homens. Talvez alguns de nós
teríamos motivos para abandonar o Senhor, para dizer: o Senhor me abandonou. Mas Paulo não, ele mesmo ao final da sua vida, depois de mais de 30 anos de ministério, ele chega: Senhor, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu completei a corrida, eu não parei no meio do caminho, e a minha fé, Senhor, permaneceu inabalável. Ela permaneceu, a minha fé em Ti, a minha certeza, a minha confiança permanecem as mesmas. E ele agora faz também uma perspectiva do seu futuro. Ele fala no versículo 8: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa frase reflete a esperança, não só acerca do futuro de Paulo, mas de todos nós que, como ele, seguem verdadeiramente a Cristo. Nós temos algo guardado para nós. A nossa vida não acaba aqui. Existe um futuro, existe uma perspectiva. Uma coroa de justiça me está guardada. Quais são os teus sofrimentos? Quais são as tuas batalhas, as tuas tribulações? Mas em comparação, diante daquilo que nos está guardado, elas não são nada. Porque Paulo chega a dizer: a minha leve e momentânea tribulação. Tudo o que acontece conosco aqui é passageiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 1 Pedro 5,4: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Existe uma coroa de glória para mim e para você, mas somente para aqueles que permanecem, aqueles que completam a corrida, aqueles que não param no meio do caminho. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 8, rapidamente. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 11: agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Quantos de nós iniciamos a corrida, iniciamos a carreira, mas não completamos? Uma frase que diz, muito famosa, que o maior depósito de riquezas se encontram nos cemitérios. Quantos sonhos, quantos projetos, quantos planos, ou não foram nem mesmo iniciados, ou foram iniciados e não foram concluídos, e morreram com eles. 1 Timóteo capítulo 4 diz: se trabalhamos e lutamos,
é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Deus tem colocado uma corrida na tua vida, tem colocado um propósito na tua vida. Você tem um chamado na tua vida. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, vai nos dizer: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que os dons são irrevogáveis. Mas você sabia que os dons que Deus te deu, eles podem ser matados, podem ser assassinados, e por você mesmo. Quantos têm recebido um chamado? Quantos têm recebido o dom de Deus? Deus tem derramado, tem colocado os seus propósitos, e aí iniciam a carreira, iniciam a caminhada, mas aí vem o combate da vida, as circunstâncias da vida. Na primeira dificuldade, na primeira batalha, acabam ficando pelo meio do caminho, não completam aquilo que Deus colocou na mão, no chamado, no propósito. E depois nós ficamos dando desculpas para Deus. Quando chegarmos lá diante do Senhor, o Senhor vai olhar para mim e para você e perguntar: e aí, como é que foi lá? E qual vai ser a nossa resposta para o Senhor? Senhor, tu sabes. Eu não sei você, mas eu quero chegar diante do Senhor e o Senhor olhar para mim: e aí, meu filho, como é que foi lá? Senhor, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e a minha fé permanece inabalável, a minha confiança permanece inabalável. Esta noite é um chamado para mim e para você, para cumprirmos o chamado. Pare de matar os teus propósitos, pare de matar o teu chamado. Talvez as circunstâncias da vida entulharam os teus poços, mas que nesta noite as fontes de água viva que um dia jorraram na tua vida, elas possam fluir novamente. Mas para isso é necessário um posicionamento. Os combates, a corrida, ela é difícil às vezes, sim. Lágrimas vão ser derramadas, sim. Vai doer, sim. Mas essas escolhas vão precisar ser feitas. Como foi lido aqui, Salmo 128. Um azeite só é feito mediante esmagar a azeitona. Um bom vinho só se sai quando você esmaga a uva. Uma árvore só cresce e frutifica quando a semente morre. Tem gente que parece que quer passar a vida sendo apenas uma semente, quando Deus quer fazer de você uma árvore frutífera. Mas para isso nós vamos precisar tomar uma posição. Pare de matar o teu chamado. Cumpra o ministério que Deus colocou na tua vida e colocou sobre você.
Paremos de dar desculpas para não fazer. Talvez hoje não é a palavra que você gostaria de ouvir, mas foi a palavra que Deus me deu há 3, 4 anos atrás. Essa é a essência que nós precisamos. Para de enterrar os teus propósitos, pare de enterrar o teu chamado, mas cumpra, viva, porque maldito é o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Tem gente que quer ir para a guerra, mas não quer desembainhar a sua espada, não quer se esforçar. Aqueles que têm um chamado e não digam: ah, Deus não tem um chamado para mim. Todos nós temos um chamado. Todos nós, em todos nós foi depositado um dom. E Deus quer que você faça o melhor com ele. Nós devemos fazer o melhor em nossos chamados, em nossos ministérios. Deuteronômio 30:15 diz: vejam que ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. É uma escolha. Eu e você somos o resultado das escolhas que fizemos no passado, e nós seremos o resultado das escolhas que fizermos hoje. E Deus está te colocando: eis que coloco diante de você vida e morte, escolhei bem. Que escolha nós queremos fazer hoje? Talvez podemos matar os nossos sonhos, os nossos planos, os propósitos de Deus, o chamado que Deus colocou, ou podemos tomar uma posição no dia de hoje e dizer: Senhor, eu vou combater o bom combate, eu vou completar a minha carreira, eu vou guardar a minha fé, porque eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, porque está me separada uma coroa de justiça. Que escolhas você quer fazer nesse dia? Quais são as escolhas que você quer fazer no dia de hoje? Mas pelo amor de Deus, tome uma atitude, tome um posicionamento. Em agosto de 1727, 24 homens e 24 mulheres tomaram a decisão de fazer um culto de oração, que era para durar 24 horas, e eles iam se revezando. Esse culto, culto de oração durou 100 anos. É o culto de oração mais longo registrado. Isso chama-se o avivamento morável. O avivamento morável levou muitos missionários. E conta-se a história de 2 jovens que souberam de uma ilha perto da Índia, que tinham aproximadamente 2.000 escravos. E eles queriam ir para essa ilha pregar, mas falaram para eles que o dono da ilha falou: só podem entrar aqueles escravos. Eles falaram: então nós queremos ir como escravos. O dono da ilha falou assim: mas vocês paguem a passagem de vocês. Eles venderam tudo o que tinham, compraram a própria passagem e foram para essa ilha. Quando eles estavam zarpando do porto, e as pessoas estavam chorando ali na sua despedida, eles olharam para aquelas pessoas e falaram: que ao Cordeiro imolado na cruz seja dada a recompensa. Em 1905, um jovem chamado William Borden, ele é da igreja do Moody. Ele era filho de um industrial da mineração nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Ele entra na faculdade de Yale, e durante 4 anos ele prega o evangelho. E aí ele resolve então pregar o evangelho na China.
O seu pai escreve uma carta pedindo que ele retornasse. Ele fala: não, eu vou ficar aqui. Ele vai então ao Cairo. Quando chega ao Cairo, depois de 5 dias ele contrai meningite, mas mesmo assim continuou pregando. E logo depois ele falece. Encontraram a sua Bíblia, e atrás da sua Bíblia estava escrita 3 frases: sem restrições, sem retroceder e sem arrependimento. Um pastor chamado John Harper recebe o convite para visitar a igreja do Moody, passar 3 meses lá para pregar. Ele então pega a sua filha, ele era viúvo, pegou a sua filha, a sua irmã, entraram num navio chamado Titanic, em direção até Nova York. Mas no dia 17 de abril de 1912, o Titanic bate num iceberg. Ele começa a afundar. Não havia coletes ou salva-vida para todos. John Harper providenciou que sua filha, sua irmã entrasse no bote salva-vidas. Quando o navio afundou, ele estava com um colete salva-vidas. E quando ele estava dentro do mar, ele olha para um jovem e faz a seguinte pergunta: você é salvo? Aí o rapaz falou assim: eu acho que não. Então John Harper tira o seu colete, entrega para aquele jovem e fala: você precisa mais do que eu. Ele prega para aquele rapaz. John Harper então afunda nas águas geladas do Atlântico. Quando um navio resgata os sobreviventes, e quando eles chegam ao porto na cidade de Nova York, a filha de John Harper e a sua irmã estão gritando pelo seu nome, procurando entre aquelas pessoas que foram resgatadas. E então de repente esse jovem levanta e estende a sua mão e fala: eu sou o último convertido de John Harper. O que afinal de contas então, o que William Borden, o que John Harper, o que os irmãos Moráveis viram, eu não sei, mas eles completaram a carreira, eles concluíram a corrida, eles cumpriram o seu chamado, eles cumpriram o seu ministério. E talvez eu vou até, peço licença aqui, ir mais próximo, mais perto. Um homem depois de mais de 40 anos, vivendo entregando a sua vida ao seu ministério, tendo que 3 vezes na semana fazer uma hemodiálise. E então ele, em uma dessas sessões de hemodiálise, ele olha para uma das enfermeiras e pergunta: você é salva? E depois no dia 8 de novembro de 2023, quando ele é recolhido pelo Senhor, ele é encontrado no outro dia, sorrindo. Afinal de contas, o que ele viu eu não sei, mas uma certeza eu tenho: ele cumpriu o seu chamado, ele completou a carreira, ele combateu o bom combate, guardou a sua fé, e hoje ele tem a sua coroa de glória. Em Romanos 16 tem uma lista de chamadas de Paulo, 28 pessoas são citadas. Cada uma delas cumpriu o seu chamado. Cada uma delas cumpriu o seu propósito. Oh, meu querido, para de matar o teu chamado. Para de matar o teu propósito. Pare de negligenciar a obra do Senhor na tua vida. Faça com amor e disposição. Todos nós temos um chamado e um propósito aqui. E você precisa aqui, para encerrar, eu preciso que você entenda que o que fazemos para o Senhor não é um favor, é uma honra. Nessa noite que Deus possa ressuscitar o teu propósito. Talvez essa palavra às vezes não é para todos que estão aqui, mas se ao menos um par de ouvidos entender essa mensagem, eu estarei muito feliz.
completar o teu propósito, cumpra o teu ministério. Pare de ficar dando desculpas pelo não fazer. O Senhor tem te chamado para fazer uma grande obra e você tem um propósito. Olha para o teu irmão do lado novamente. Por que você veio? Talvez agora, depois dessa mensagem, você tenha a resposta para você. Que essa palavra possa encontrar nos nossos corações uma terra fértil e possamos realmente ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos, propósitos e cumprir o chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Queria que você curvasse sua cabeça aonde você está. Feche os teus olhos, onde você está. Curva a sua cabeça. Talvez nessa noite nós estamos numa posição e num momento que nós estamos descontentes conosco mesmo. Talvez decisões, escolhas que foram feitas no passado, propósitos que nós negligenciamos ao longo da vida. Queria que você pudesse trazer realmente à memória palavras que já foram liberadas sobre a tua vida, propósitos que já foram liberados sobre você, o chamado que o Senhor colocou na tua mão. Talvez você negligenciou e até matou os dons que Deus te deu, mas nessa noite que nós possamos reconhecer e tomar uma decisão e tomar um posicionamento. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante da tua presença, pedimos perdão, Senhor meu Pai, pela nossa negligência, pelas escolhas que fizemos, Senhor meu Pai, ao longo da nossa vida. Escolhas que talvez mataram os nossos sonhos, mataram, Senhor meu Pai, os teus propósitos nas nossas vidas. Fontes que talvez foram soterradas, foram entulhadas pelas circunstâncias e pelas batalhas da vida. Mas nesta noite, Senhor meu Pai, nós tomamos uma atitude, tomamos, Senhor meu Pai, um posicionamento, e pedimos, Senhor meu Pai, que o teu Espírito Santo venha vivificar e reacender a chama dentro dos nossos corações, essa chama que um dia ardeu dentro de nós, da mesma forma que iniciamos e que nós chamamos de primeiro amor. Ressuscita, Senhor meu Pai, os chamados, ressuscita, Senhor meu Pai, os ministérios nessa noite. Que haja prontidão em fazer, que haja prontidão do teu povo nesta noite em ouvir a tua voz e entender o teu chamado. Nós declaramos, Senhor, nesta noite, não sairemos mais os mesmos, mas sairemos daqui posicionados em cumprir o teu propósito sobre nós, cumprir, Senhor meu Pai, o teu chamado sobre nós, e que não venhamos desfalecer, Senhor meu Pai, no meio da corrida, mas que possamos completá-la e dizer: Senhor, guardei a fé, ela permanece.